Boa tarde, irmãos, em Cristo Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje eu vou passar para vocês um vídeo falando sobre o tema Meu Amor por Vós, que está na mensagem do Diário com Jesus, mensagem 97, e Pentecostes dos Estrangeiros, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Então vamos à oração de invocação ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, então, à leitura da mensagem 97 primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha querida e amada, venho por meio desta mensagem dizer-te que acolho com amor em meu sagrado coração todas as tuas preces, que atenderei aos poucos, no tempo certo. Sabes que tens de passar por este período confuso e difícil, querida, mas jamais estarei ausente e ficarei atento aos teus apelos, para que se atenue as tribulações. A todos aqueles que se sentem desanimados, darei a minha força, através da Eucaristia, para que possam caminhar com fé e coragem diante de tantos obstáculos. Amados filhos, os caminhos tortuosos levarão os sem fé a muitos enganos e quedas, mas todos os meus filhos que não abandonarem a fé e praticarem as boas obras que agradam ao meu Pai, se libertarão das piores tribulações deste tempo difícil. É necessária a purificação no sofrimento, filhos amados, pois haverá mudanças profundas nesta terra, e quero que se preparem com muitas orações e penitências para este dia do grande encontro com minha Mãe Maria Santíssima e comigo. Jamais deixarei minhas criaturas protegidas, abandonadas. Terão sempre como contar com o meu amor por vós. Todos os meus consagrados fiéis receberão as revelações necessárias ao conhecimento da verdade, que vem do meu Pai e os cobrirá de proteção. Teu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou ler agora Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pentecostes dos Estrangeiros. Então Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia. Depois de ter começado na Galiléia,
após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o em um madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra, os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado sobre também os pagãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, como vocês veem aqui, falando sobre primeiro os Atos dos Apóstolos, Pedro vai a um determinado lugar pregar e a primeira coisa que ele fala na sua pregação é que Deus não faz distinção de pessoas, né? Ele quer que a palavra dele, a palavra de vida, a palavra da pregação de seu reino e que nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, seja conhecida esta palavra de vida por todos, sem fazer distinção de ninguém, né? Ela é para que todos ouçam e todos aqueles que no meio desse lugar tiver temor de Deus, né, e for uma pessoa justa, com certeza essa palavra vai renovar esta pessoa por dentro, porque é uma palavra de boa nova da paz que Jesus Cristo trouxe a nós e que foi repassada aos seus apóstolos nessa grande missão que eles tiveram aqui sobre a terra de espalhar pelo mundo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, passar tudo que Jesus Cristo, né, fez como o Deus Filho enviado pelo Pai, que recebeu no poder de seu Espírito Santo o poder para fazer curas, para libertar as pessoas da opressão do demônio e demais milagres que eles todos testemunharam como seus apóstolos e como todos aqueles que passaram a crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, que teve a comunhão com seus apóstolos, predestinou a todos eles a esta missão grande de pregar o seu evangelho por toda a parte do mundo em que eles conseguissem chegar, para que todos testemunhassem que Jesus Cristo é o Filho de Deus constituído para o julgamento dos vivos e dos mortos, para a salvação de todos aqueles que crerem nele. E todos os seus profetas têm esta missão também de dar testemunho, anunciar a palavra de Deus, para que todos saibam que todos aqueles que crerem em nosso Senhor Jesus Cristo terão seus pecados perdoados em meio do seu nome, por meio do seu nome. Então, Pedro, quando estava ainda a falar, naquele momento desceu
o Espírito Santo que foi derramado sobre todos os fiéis que lá estavam, e todos aqueles que acompanhavam Pedro ficaram admirados com toda essa unção que todos receberam, inclusive os pagãos, porque eles estavam lá para ouvir e para colocar dentro de seus corações aqueles ensinamentos de vida da palavra que profetiza a palavra de Deus, da palavra que profetiza o reino de Deus, e todos eles foram capazes de glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo, entronizando aquela vida, aquela palavra, através da unção do Espírito Santo em seus corações. Bom, e quanto à mensagem 97 do Diário com Jesus, Jesus diz aqui que nós, quando estamos em preces, né, Ele pode atender aos poucos as nossas preces e sempre serão atendidas no tempo certo. E Ele acolhe a todas as nossas preces com o seu sagrado coração, com o amor dele. E Ele sabe que nós estamos passando por um período confuso e difícil, mas que jamais Ele se fará ausente nesses momentos, porque em toda parte Ele se encontra, principalmente quando nós estamos apelando para o seu nome, e isto faz-nos mais próximos de Deus para atenuar estas tribulações do mundo. Então, aqui ele diz que todos aqueles que se sentem desanimados terão a sua força na sua Santa Eucaristia. Restabelecerão a força de seu espírito, de sua alma e a saúde física através da Santa Eucaristia, que nós devemos buscar, né, nas Santas Missas, para que a gente possa caminhar com fé e coragem diante de todos esses obstáculos da vida. E aqueles que estão em caminhos tortuosos e que estão sem fé, eles chegarão a muitos enganos e quedas, porque não procuram essa força que vem através de Deus. E todos que não abandonarem a fé, Jesus coloca aqui que jamais serão abandonados, né? Porque os que não abandonam a fé também são os praticantes das boas obras que agradam o nosso Pai Celestial. E isso nos fará libertar-nos das piores tribulações desses tempos difíceis. Para nossa purificação é necessário que nós entendamos o porquê dos sofrimentos, né? Porque haverão de acontecer mudanças profundas na Terra, né? Coisas que vão acontecer e que para isso devemos nos preparar com as nossas orações e penitências, e para esse grande dia do encontro com nossa Mãe Santíssima e com Jesus e o seu poderoso Espírito Santo, que vai nos revelar através do seu amor por nós todas as coisas, todas as verdades necessárias ao nosso conhecimento da verdade, que vem do nosso Pai Criador. Com isso estaremos cobertos de proteção por esse Espírito Santo revelador e consolador. Não temos o que temer, irmãos. No final da mensagem, aqui se despede o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, desejo, meus irmãos, que estas duas palavras da mensagem de nosso Senhor Jesus e dos Atos dos Apóstolos, através de Pedro, sejam palavras que possam renovar o nosso ser, né, fazendo com que nós nos achegamos cada vez mais próximos ao Sagrado Coração de Jesus, porque esta devoção nos leva ao seu grande refúgio e à sua grande fortaleza, que é o amor dele que está aqui entre nós, né?
nos ungindo de amor, de esperança, de paz, com também o seu Espírito Santo. E desejo a todos vós, queridos irmãos, uma boa e santa tarde, no amor de Jesus, de nossa Mãe, Maria Santíssima, com a proteção também de São Padre Pio. Muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos. Uma boa tarde para todos vocês. Obrigada.